aquele pseudocódigo eu vou tentar deixar, porque justamente eu quero contrastar ele, eventualmente, com o que a gente vai produzir. Mas antes de construir o novo código, a gente vai ter que discutir umas ideias aqui, fazer uma abordagem mais sofisticada, envolver mais imaginação e tal. O exemplo vai vir bem a calhar daqui a pouco, vai ajudar a gente a entender o que a gente está fazendo, mas vamos tentar, antes de ir para o exemplo, né, tentar trabalhar um pouquinho com a nossa imaginação, com algumas figurinhas aqui. É o seguinte, o que a gente vai tentar fazer agora. A gente vai tentar olhar para soluções ótimas desse problema e tentar analisar se elas têm alguma estrutura que pode ser favorável para a gente. É um exercício de imaginação mesmo, é um negócio não óbvio que funciona, mas funciona. Tá? É uma técnica que no fundo é uma aplicação de programação dinâmica, tá? Mas só estou falando o nome para vocês ligarem quando vocês virem de novo. Assim. A gente não precisa se aprofundar nisso no momento. Eu só vou roubar uma coisinha de leve, assim, que é o seguinte. No problema do segmento de soma máxima, a gente tem dois limites livres, né? A gente tem o limite esquerdo e o limite direito para definir. E vai ficar muito mais simples para o nosso algoritmo trabalhar, muito mais viável para trabalhar, se a gente fixar um desses limites. Tá? Então eu vou definir um problema um pouco mais restrito, que é um problema em que eu fixo o limite direito e daí eu olho só para os limites esquerdos possíveis. Vocês podem falar, mas isso é roubar, porque você está pegando um problema muito mais simples, só tem uma coisa variável. Fiquem tranquilos, porque a gente vai resolver para todos os limites direitos possíveis. Então a gente vai resolver o problema original no fim das contas. Só que para raciocinar aqui vai ser muito importante a gente tirar um grau de liberdade do problema aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar então um vetor V genérico aqui, com essa ideia de que eu fixei o limite direito. Vou pegar esse vetorzinho e vou olhar aqui para uma posição J. Tá? Lá eu estava usando D, mas aqui eu vou preferir usar J mesmo, só que esse é meu limite direito. Tá? Isso quer dizer que para todos os efeitos, nesse problema que eu estou resolvendo agora, que o J faz parte da entrada dele, isso aqui não me interessa, só estou olhando para lá. Tá? Então, eu estou procurando agora o segmento de soma máxima que termina em J, ele não pode passar de J. Ele continua podendo ser vazio, então ele pode nem ter o J, mas ele não pode passar de J. Tá? E aqui vem uma parte bem legal, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês que isso é interessante, porque é uma parte que eu gosto bastante. Eu acho assim, bem surpreendente o que a gente pode fazer com um pouco de imaginação e análise, mesmo num cenário tão genérico. Assim, ó. Então eu vou pegar aqui e vou colocar em roxo para destacar. Eu vou colocar aqui uma solução ótima para esse problema. Vejam, é um vetor qualquer, é um J qualquer, e eu estou dizendo, seja esse roxo aqui a solução ótima. Tá? Eu não sei qual que ela é, eu não sei qual que é a cara dela, não sei quais são os índices, só estou dizendo que isso aqui é a solução ótima dela. E o que eu quero saber com vocês é o que a gente pode falar, dado que essa é a solução ótima, primeira pergunta, né, sobre segmentos adjacentes a essa solução, que se encostam ali. Então eu vou colocar que esse aqui é o limite esquerdo, é o E. O meu limitezinho esquerdo ali. O que eu estou perguntando para vocês é, vocês, com o poder de imaginação e análise que vocês têm, conseguem me dizer alguma coisa sobre um segmento qualquer que tem essa cara? Quer dizer, ele começa antes de E-1 e termina em E-1. Ele vai até essa posição aqui. Vocês conseguem me dizer algo sobre esse segmento? Pergunta genérica, né? É impressionante, porque tem algo muito óbvio. Depois que eu falar, você vai falar, tá, ok. Mas é interessante que tem algo que a gente pode falar com certeza sobre esse segmento. Sobre qualquer segmento com essa estrutura de qualquer solução. Isso que é impressionante. Não está depois de... Perdão? Ele não está depois de... Não, é bem mais interessante do que isso. A soma máxima dele é menor ou igual a zero. Tá? Eu não posso dizer que é zero porque eu estou fixando os dois extremos. Né? O segmento vazio é zero, mas aqui eu estou fixando. Eu falo, esse segmento, então pode ser negativo. Mas eu posso afirmar que a soma máxima é menor ou igual a zero. A soma máxima dele é menor ou igual a zero. E por que eu posso afirmar isso? Eu não falei que o roxo é a solução ótima?
A solução ótima não tem o maior valor? Se essa solução ótima estivesse justaposta com um trecho que tem um valor positivo, eu poderia pegar o segmento que começa no início aqui, vai até J, e isso daria um segmento de soma maior. Então, por contradição, eu consigo afirmar: qualquer segmento que encosta numa solução ótima tem valor menor ou igual a zero. Que encosta no limite esquerdo de uma solução ótima tem valor menor ou igual a zero. No lado direito também, não? No lado direito também do problema original. Mas aqui eu estou fixando um J. Mas você tem toda a razão. É que eu para simplificar, porque vai ser... Para eu conseguir usar essas ideias num algoritmo, eu vou ter que amarrar esse lado direito aqui. Então por isso que eu estou olhando só para o lado esquerdo. Mas tem toda a razão. É simétrico. Tipo, qualquer coisa que eu justa por aqui também tem que ser valor menor ou igual a zero, senão seria maior. Mas aqui eu não estou falando da solução ótima para o problema como um todo. Eu estou falando para esse problema mais restrito que eu estou marcando. Ele termina no J. Já estou dizendo isso, né? Ele termina no J. E eu estou dizendo que qualquer cara aqui que está à esquerda dessa solução ótima tem valor menor ou igual a zero. A gente pode afirmar isso. Tudo bem? Esse trecho vermelho, ele pode até, inclusive, começar no índice 0, por exemplo? Pode. Não, inclusive não só ele pode. Eu estou dizendo que todos os caras, assim, fixado E-1, todos os caras que começam aqui têm valor menor ou igual a zero. Começado no 0, começado no 1, começado no 2. Né? Tipo, note que eu nunca disse, importante isso, eu nunca disse que esse trecho existe. Porque pode ser que o roxo comece lá, no 0. O que eu estou dizendo é, dado onde começa uma solução ótima, qualquer segmento que está à esquerda dela e que é justaposto a ele não pode ter soma positiva. Porque senão eu teria adicionado ele na ótima. Tá? De modo semelhante, o que vocês podem me dizer sobre um segmento de soma máxima que começa em E e está dentro da solução ótima, tá? O limite direito dele aqui não pode passar do J, ele tem que estar por aqui. O segmento com essa cara, ele vai de E até algum lugar ali. O que vocês podem me dizer sobre ele? Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Por quê? Por contradição, se ele não fosse... Não estaria na solução ótima. A solução ótima descartaria ele e aumentaria o valor. Então, por ser ótima, esse cara tem que ser maior ou igual a zero. Então vejam que a gente está amarrando aqui, né, algumas propriedades da solução ótima. Isso aqui, em última instância, quando eu apresentar o algoritmo, vai ser a base para a ideia no algoritmo que vai me permitir não considerar todos os pares. Tá? E vai me permitir não olhar para todos os pares possíveis. Basicamente porque a gente sabe, deixa eu tentar ligar as ideias aqui com o que a gente vai ver em seguida, né? Que essa é a ideia base, mas a conexão às vezes não é óbvia. A gente sabe que qualquer solução ótima que eu queira construir, porque olha que interessante, aqui eu estava num exercício de imaginação, né? Pensando numa solução ótima. Agora a gente reverte, vamos pensar que eu quero construir uma solução ótima. Tá? Importante isso. Se eu quero construir a solução ótima e eu identificar um prefixo, um começo de valor negativo, eu tenho dúvida de que eu quero descartar aquele prefixo? Não, né? A gente acabou de mostrar, olha, nenhuma solução ótima começa com um prefixo negativo. Toda solução ótima começa com um prefixo não negativo. Né? Então, na hora que eu vou... Isso aqui foi para fazer análise. Agora, com essas propriedades em mente, sabendo, toda solução ótima começa com um prefixo não negativo, me permite, no algoritmo que a gente vai começar a pensar agora juntos, que a gente vai bolar juntos, eu consigo ter essa tranquilidade de falar, olha, se o prefixo for negativo, descarta ele. Melhor um prefixo vazio do que... E já vai ficar claro o que é esse prefixo. A gente vai... Mas agora, quando eu penso na mentalidade de construir a solução, eu posso olhar desse jeito. E isso, em última instância, vai me permitir não ter que olhar para todos os pares possíveis, tá? Só para o melhor ali, que é o que interessa. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Só um instante, gente. Tá. Vamos construir juntos aqui vamos construir juntos aqui uma relação matemática que a gente chama de recorrência, que pelo nome, até o nome parece, ele lembra muito coisa de recursão, tá? Que tem a ver com como construir uma solução em função de outra. Então, deixa eu escrever aqui e daí eu vou tentar dar a semântica. Ó, conectado com esse desenho aqui, tá? Eu vou falar aqui
de um valor SJ. O que é o valor SJ? A semântica, e daí vocês me ajudam a construir a recorrência. O SJ, o que ele se propõe a ser? Ele é o valor da soma do segmento com maior valor, do segmento de soma máxima, que termina em J. Tá? Ele é o valor do roxinho aqui. O valor do segmento roxinho. Tá? Mas, onde a coisa está interessante, porque é uma recorrência? Eu quero determinar o valor do SJ a partir de valores que eu posso ter calculado antes. Pensa que eu vou construindo o SJ da esquerda para a direita. Então eu quero determinar em função de outras soluções. Então, qual que é o valor do SJ ali? Olha, vamos pensar o seguinte. No SJ, o SJ, eu vou abusar da notação aqui, notação de aspas. O SJ é a soma, mas às vezes eu vou me referir a ele como segmento, só para a gente imaginar. Então, eu estou com esse segmento ótimo, que é o roxinho lá, eu estou com ele em mãos. Pergunta que eu faço para vocês. O VJ está nele? Parece uma boa ideia o VJ estar nele, né? A gente vai ver que não necessariamente, mas vamos construir por aí, primeiro depois a gente vê a condição. Mas faz sentido, se é um segmento de soma máxima que termina na posição J, o VJ é um bom candidato para estar nele, né? Então vamos ver, o SJ, ele pode contar com o valor do VJ. Ele pode contar com isso. Mas agora me digam, se eu colocar o VJ nele, então eu cheguei aqui e falei, olha, a minha solução ótima, ela tem o VJ, peguei esse cara, ele está... A solução ótima para esse subproblema, tá, gente? Estou olhando para a solução ótima para o segmento máximo que termina ali. Tem o VJ. Com quem que eu vou querer concatenar ele? Esse é o pulo do gato. Faz sentido eu querer concatenar ele com alguém que vem antes que tem valor negativo? Alguém que vem antes que tem um valor baixo? Se eu tiver duas opções, tem um segmento, sei lá, que começa aqui e vem até aqui, tem um valor 2. E tem um segmento que vem aqui e vem até aqui. Tem o valor 5. Com qual que eu concateno? Com 5, com o maior, né? Então, pensando na recorrência, eu vou concatenar o VJ com o segmento de soma máxima que termina na posição J-1. Assim que eu construo o SJ, note, eu não preciso, para construir o SJ, considerar todos os segmentos que começam em todos os valores entre 0 e J-1, mais o VJ. Não preciso disso. Eu só preciso concatenar o VJ com o maior. Entendem o argumento? O melhor que eu vou poder conseguir é o VJ junto com o maior. Mas aí tem um catch. Se eu for colocar o VJ, faz sentido. Pô, já que eu vou usar o VJ, concatena ele com a melhor coisa que termina na posição J-1. Faz sentido, né? Mas e se esses dois caras juntos, mesmo concatenando esse valor com esse cara, com o melhor que eu tenho, for negativo? Aí eu prefiro vazio. Então a recorrência, ela na verdade vai dizer que o SJ é o máximo entre isso e 0. Só que eu quero... A fórmula é só essa, a continha, a matemática é essa. Mas eu quero que vocês deem semântica para isso, tá? O que eu estou dizendo é, o SJ tem duas opções. Para achar a melhor solução para o segmento de soma máxima que termina na posição J, tem duas opções. Ele verifica qual que é o valor que ele obtém quando ele concatena o J, né, o VJ lá, com o segmento de soma máxima que termina em J-1. E a outra opção que ele sempre tem na mão é não pego ninguém. E ele vê qual das duas é melhor, e esse vai ser o segmento de soma máxima que termina ali. Ok? A semântica tá tudo bem? Tá legal. De posse dessa semântica, o que eu vou fazer agora é um exemplo, porque normalmente eu tento ir direto para o pseudocódigo e daí vocês ficam me olhando com uma cara mais assustada do que eles estão agora. Então, eu acho que assim, da recorrência, vamos usar a recorrência de modo intuitivo para achar a solução ótima daquele exemplo, daquele vetor do início, e depois a gente chega no pseudocódigo. Então, eu vou ter aqui o SJ, que vai ser um vetorzinho que vai ter todas essas posições aqui também. Um, dois.
E aqui eu já vou colocar, porque eu sei que vai ser necessário, uma informação a mais. Eu vou colocar um vetor que eu vou chamar de INI, referente a início, que é quem vai me guardar onde esse cara começa. Porque nota que para cada SJ pode ter um segmento diferente, que essa soma se refere, e começa num lugar diferente. Então eu vou marcar que eu vou ter um vetorzinho INI para guardar essa informação para mim. Os índices são os mesmos, eu não vou copiar de novo, tá? Dá para deduzir ali. Vamos começar a construir, então, a nossa solução a partir daqui usando aquela ideia da recorrência. Nota, a recorrência ela nos dá uma dica do algoritmo, tá? Por quê? Porque o SJ depende do SJ-1. Então ele já me dá a dica que, olha, eu vou percorrer o vetor da esquerda para a direita, porque um J maior precisa que eu tenha calculado o J menor antes, o J-1 antes. Tá? Então imagina que eu estou percorrendo aqui da esquerda para a direita. Deixa eu colocar ali sei lá, vou colocar em branco. Não, vou colocar uma cor que destaque. Vamos lá, o laranja aqui. Ó. Então, o J vai percorrer nesse sentido. Né? Vamos começar. Ó. E no começo a gente já vai ter uma surpresa desagradável, mas a gente lida com ela. Eu quero calcular o S0. Né? O SJ ali para o J igual a 0. Quero calcular o S0. Aliás, eu coloquei SJ ali, ficou estranho, né? Esse aqui é o S, né? O J é o índice, né? Justamente vai variar. Então eu quero calcular o S na posição 0. O que a recorrência me diz? É o V0 mais o S0 menos 1. Não tem esse cara, né? E faz sentido, porque a recorrência está dizendo para eu pegar o maior segmento de soma máxima que termina na posição anterior. Mas justamente, isso aí é caso... recorrência dialoga com recursão. Recursão funciona sem caso base? Recorrência também não. Tá? Então a gente precisa de um caso base aí. E no nosso caso base vai ser... Aqui está o principal, deixa eu separar aqui para... Porque lousa falta. Vou colocar assim. Nós temos o SJ geral aqui. Isso aqui vale para J maior do que 0. E no caso, o S0 vai ser o max entre V0 e 0. Porque eu nunca sou obrigado a pegar um elemento, sempre posso descartar ele. Então, beleza. Aqui agora a gente já sabe responder. O V0 é menos 16, max entre menos 16 e 0. 0. Eu guardei esse INI para a gente guardar o limite esquerdo do vetor, né? Só que a gente acabou de escolher o vetor vazio. Né? Então o limite esquerdo tem que ser o quê? Tem que ser maior do que J, do que o meu J corrente, para identificar que o vetor é vazio. Tá? Porque senão, imagina, se eu colocasse o limite esquerdo como sendo 0, o que eu estaria dizendo é que, olha, quem deu esse segmento de soma máxima foi um segmento que começa no 0 e termina no 0. E é mentira, o segmento que começa no 0 e termina no 0 vale menos 16. Quem deu 0 aqui foi segmento vazio. Ok? É um detalhezinho, mas faz sentido, gente? Então, quem eu vou colocar aqui é o valor 1. Eu vou até pôr assim, ó, mais 1. É 0 mais 1, é 1 a mais do anterior para fazer cruzar, o limite esquerdo está na frente do direito e zerar. Vocês vão ver que, a princípio, para isso, eu podia colocar qualquer valor maior. Mas vai ser conveniente estar o valor 1 aqui, porque nas iterações subsequentes eu vou herdar esse valor. Tá? Então, vai ser conveniente. Mas sobrevivemos à primeira iteração? Ela fez sentido? Então vamos ver a próxima. Ó. Olhando para a recorrência de novo, tá? Ignorem o laranja agora, que foi só o caso base, agora vamos olhar para a recorrência ali. O J é maior do que 0 agora, né? O J é 1. Então, vamos lá. Qual o valor que eu tenho que colocar aqui? Qual que é o segmento de soma máxima da posição 1? Bem, ele vai ser o V1, que é 20, mais o segmento de soma máxima da posição 0. Note que não é para o vetor que ele olha, para o vetor original. Ele olha para o vetor aqui no V, mas aí ele olha para esse cara. Então, a recorrência, ela fala para mim, olha para esses dois caras aqui, soma eles. Né? É o cara que eu estou considerando agora, mais o melhor que eu obtive até agora. No caso, o melhor que eu obtive foi não pegar ninguém. Mas tudo bem, melhor do que pegar. Né? Então,
Notaram que, olha o contraste, a gente não viu o algoritmo ainda, mas qual que é o contraste que eu quero que vocês entendam? Aquele algoritmo, ele consideraria, pensando nos segmentos que terminam na posição 1, ele consideraria o segmento que começa no 0 e termina no 1, e o segmento que começa no 1 e termina no 1. Esses dois segmentos são possíveis, né, desde que terminam no 1. Ele considera os dois. Esse aqui não, esse aqui ele só vai considerar o 1 combinado com o melhor que tem antes, que por acaso não pega nada, então é começar no 1 e terminar no 1 mesmo. Tá? Ele sempre vai construir uma posição considerando apenas um segmento antes dele. O melhor. E por que ele pode considerar o melhor? Por causa dessa propriedade. A gente sabe, o melhor tem uma cara bem específica. Eu não fico em dúvida. Tem só existe um melhor. É o que a gente chama de subestrutura ótima. Sabe? Eu estou construindo o novo em função de uma solução melhor para um problema anterior, que ela está bem definida. Não tem dúvida ali para fazer. Tá legal. Então, esse cara aqui vai ser 20. Porque VJ mais SJ menos 1, 20 mais 0, vai dar 20. Eu estou bem. E daí esse segmento começa onde? Na posição 1. É isso que eu coloco aqui. Mas no caso eu estou herdando essa. Entendeu? Por isso que eu falei que é conveniente deixar certo ali. Porque quando eu herdo um 0 aqui, no valor, o que eu estou dizendo é, não peguei ninguém, o meu segmento anterior era vazio. Logo ele começa em mim. Então por isso que esse cara aqui ele é sempre o J mais 1, ele é o próximo. Sempre que eu não pego, né, sempre que eu jogar 0 aqui, eu coloco o J mais 1 aqui para dar certo esse cálculo. Tudo bem? Vamos ver agora o próximo, o menos 10 ali. Eu acho que eu vou fazer uma zoeira daqui a pouco, tá? Mas a gente já vê isso. O menos 10, ele vai verificar, né? Vai somar, olha, VJ mais SJ menos 1. Então é menos 10 mais o 20, dá 10. Isso é maior do que 0, portanto ele herda. E onde começa esse segmento que deu o valor 10 aqui? Pô, ele termina no 2, mas ele começa no 1. Então esse cara herda aqui. O início dele. Basicamente, se usou o SJ-1, herda o início do SJ-1 também. Se usou a soma, herda o início do segmento. Faz sentido, né? Eu falei que eu vou fazer uma zoeira porque, do jeito que está, eu já vou antecipar para vocês. Basicamente, por causa daquilo lá, ó, enquanto o meu segmento não ficar com valor negativo, eu não vou descartar ele, eu só vou incrementando ele. E se vocês olharem a partir do 20, ó, eu nunca fico com valor negativo. Então, eu vou ficar com esse segmento até o final. Tá? E eu não quero isso, porque fica sem graça. Então a gente vai apelar e vou colocar um menos 12 aqui. Só para ver a coisa que é mais interessante. Acho que fica mais interessante, eu não testei antes. Vamos lá, improviso. Então aqui a gente tem menos 12 com 10, né? O VJ mais SJ menos 1. Ele vai olhar para o menos 12 mais 10 dá menos 2. Pô, prefiro zerar a parada. Então ele vai para o 0 aqui. E qual que é o valor que ele coloca? Pô, se ele é o J igual a 3, né? O índice dele é 3. Então ele põe 4 aqui. Para indicar que esse é o segmento vazio. E porque se o próximo cara for pegar esse 0 aqui, né, for combinar com esse 0, ele está pegando o índice correto. Ele fala, pegar o 0 significa começar, o seu segmento começa em você mesmo, não começa em mim não, eu não contribuí com nada. Então ele é o índice certo para esse 0 aqui. Que é o que vai acontecer, né? Porque eu vou ter o 27 aqui, com 0 vai dar 27 e herda o 4. Daí o menos 6 com 27 vai dar 21 e herda o 4. Você veja que o segmento aqui que dá valor 21 também começou aqui na posição 4. Né? E daí vem aqui o menos 4, e daí menos 4 com 21 vai dar 17 e herda o 4. Né? Veja, eu estou sempre fazendo a recorrência, fazer mais rápido, mas é VJ mais SJ menos 1, se deu maior do que 0, é ele que eu pego. E por fim, 8 mais 17 vai dar 25, é isso? 25 e herda o 4 ali. Tudo bem? Só para deixar muito claro, tá? Eu vou pegar uma coisinha aqui, só para destacar, vamos destacar onde está o ótimo, né? Quer dizer, o ótimo, a gente já fala dele. Vou destacar um outro que fica mais interessante, tá? Então, vamos olhar o 10, por exemplo. Tá? O 10 é good enough. Se eu olho para o 10 é o valor do segmento de soma máxima que termina na posição 2. Onde que ele começa? Eu olho para cá e daí eu sei que ele se refere a esse segmento, que começa no 1 e termina no 2. Então o 10 corresponde a esse segmento. O limite direito eu sei por causa desse índice, né? O limite esquerdo porque eu guardei. Tá bom?
Tá legal. Eu falei que o 27 eu ia falar depois, porque a mudança que eu fiz, por um lado, deixou mais interessante, porque a coisa resetou no meio, né? Então ficou mais interessante aquilo. Por outro lado, qual que é o segmento de soma máxima, gente? É o segmento mais boring possível, né? É só um elemento. Tá? Se aqui fosse um valor positivo, ou pelo menos não fosse um valor tão negativo, esse prefixo ainda seria interessante. Olha como a gente percebe, entende melhor o problema, né? Eu tinha um prefixo aqui, olha, 20 menos 10 dava 10. Se aqui fosse 9, menos 8, algum valor negativo, mas que não chegasse a zerar esse menos 10, o ótimo seria combinar esse prefixo que começa no 1, esse subvetor começa no 1 e vai até o 27, que ia acrescentar. Como esse menos 12 superou o mais 10 que eu tinha, resetou tudo ali. E daí o ótimo que a gente tem é isso aqui, que corresponde a um segmento que começa aqui e termina aqui mesmo, né? Termina aqui por causa desse 4 e começa por causa desse 4. Beleza? Fez sentido, gente? Porque, vou confessar, assim, para outra turma eu não fiz nessa ordem, eu tentei explicar o algoritmo, tudo. Quando eu fui trazer o exemplo, eu acho que já estava tudo muito confuso. Então, se fez sentido, eu fico feliz que acho que é uma ordem melhor, então registrar isso para apresentar.